paz do Senhor a todos. Estamos aí iniciando mais uma live aí também para dar um ensinamento da palavra, meus irmãos. Na tarde de domingo, onde Deus tem preparado essa ocasião para nós estar fazendo um estudo da palavra de Deus, né? Você que tem interesse aí de aprender da palavra de Deus, né? Vamos começar aí umas lives de ensinamento, né, da palavra do Senhor Jesus. Algumas dúvidas, né, que muitas das vezes nós temos a respeito da palavra, como devo fazer, né, para entrar no reino dos céus, para alcançar o céu de glória, né, meus irmãos? E aqui estou eu, né, hoje, como está aí na descrição do vídeo, né, como posso fazer para ser santo, né? E eu quero estar trazendo um ensino da palavra, né, porque muitas pessoas têm dúvida, né, a respeito da santidade, a respeito da santificação. Como que Deus quer que nós ande na terra? Como será que nós podemos fazer para agradar a Deus aqui na terra, né? É uma pergunta que sempre fica no coração das almas, né? Como tem alguns jovens que me seguem, né? Que pediu para mim estar dando ensinamento da palavra, e eu estou aí para dar ensinamento, né, meus irmãos? Como fazia tempo já que eu não fazia uma live de ensinamento, né? Estava fazendo apenas live de culto, né? Da pregação, né? E agora eu vou dar umas lives de ensinamento aí para os irmãos. E os irmãos que quiser aprender, pega a caneta, pega o papel, pega a Bíblia e vamos anotar os versículos da palavra de Deus, né, onde fala a respeito de santificação, né? A santificação do corpo, da alma e do espírito. Os irmãos que estão entrando aí conosco, né? Deus abençoe. Deus abençoe nossa irmã Maria José, que está aí conosco na live. É a minha esposa também, a Ritiele. A cada um dos irmãos aí que estão entrando conosco nessa live, compartilhe, meus irmãos, para alcançar mais pessoas, para elas terem o conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E temos que estar firme e forte na presença de Deus, né? Porque sabemos que os tempos são difíceis, né, meus irmãos? Os tempos são difíceis, estamos vivendo os últimos dias, o arrebatamento da igreja do Senhor está próximo, né? Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós precisamos santificar-nos perante Deus, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos subir com Jesus na hora do arrebatamento, na hora que a trombeta soar, né, meus irmãos? Então a minha Bíblia se encontra aberta em 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, e o capítulo é o de número 5, aí os irmãos que têm Bíblia, querem acompanhar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Os irmãos escrevem aí se a live tá saindo bem a minha voz aí, se os irmãos estão entendendo bem. Escreve aí no comentário, meus irmãos, para que todos nós possamos ter um ensino glorioso, né? E assim receber a palavra de Deus, né? Com clareza nos nossos corações, né, meus irmãos? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu não estou aqui, meus irmãos, para mentir para você, para pregar um evangelho distorcido, para enganar as almas, ou por dinheiro, para pedir pix para você, dizer, ó, oferta na minha igreja, oferta... Não, minha preocupação não é com dinheiro, não é com riquezas dessa terra, mas a minha preocupação é com a tua alma, né? É com a minha alma também, né? De como nós estamos diante do Deus que nós servimos, né, meus irmãos? Os irmãos católicos que entrar aí conosco também, vai aprendendo da palavra de Deus, né? Nós estamos aqui para ensinar a palavra do Senhor Jesus, amém? Então está em 1 Tessalonicenses, ó, meus irmãos, 1 Tessalonicenses, e no capítulo é de número 5, e o versículo 23 em diante. 1 Tessalonicenses, pega a caneta lá, anota no papel. Como devo fazer para ser santo? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Amém, meus irmãos? Deixar um tempinho aí para os irmãos poder procurar na Bíblia, de repente, os irmãos aí que estão com Bíblia na casa, para acompanhar a palavra de Deus. Deus abençoe nossa irmã Maria José também, né? Nosso irmão Romário, também seu esposo. Nosso irmão Genuel, que entrou conosco. Deus abençoe, irmão Genuel, sempre. Estamos sempre orando por vocês, meus irmãos. Pedido de oração que vocês fazem nas lives. Eu sempre estou orando. Às vezes não dá tempo de nós orar, né? Durante um culto, né? Ali não dá tempo porque é muito corrido, né? Mas eu sempre estou clamando nas madrugadas em favor de vocês, em favor das causas de vocês, para que o Senhor venha abençoar e venha guardar cada um de vocês, amém?
Compartilha a live, meus irmãos. Diz assim, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir de novo o versículo, tá bom? O capítulo 5 e o versículo 23 de 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, diz assim, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos aí vendo essa palavra poderosa, né? Um ensinamento, né? Que nós temos que estar santos. O que é santidade? Santidade é pureza. Santidade é ser parecido com Cristo. Santidade é andar como Cristo andou na terra, né? Então nós vemos que aqui ele fala que o Deus poderoso do céu, Deus de paz, nos santifique. Olha só, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então a nossa vida nessa terra tem que ser uma vida de santidade. O nosso proceder com as pessoas, com a sociedade, com o nosso próximo, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, aonde nós estiver, no mercado, na praça, no trabalho, na nossa casa, aonde nós estiver, nós temos que ser santo. Que Deus nos santifique em tudo, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso olhar, no nosso agir, né, meus irmãos? Porque a primeira coisa que ele exige de santificação nesse versículo aqui, ele fala o Espírito. Que o vosso espírito, alma e corpo. Então a primeira coisa que nós devemos santificar, meus irmãos, é o nosso espírito. De que forma você está se perguntando que você pode santificar o teu espírito? A Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que tem um espírito manso e humilde, né? A mulher não com frisado de cabelo, nem joias, nem ouros, pérolas, e o varão com um espírito de mansidão, né? E de humildade. Então a humildade do homem e a mansidão dentro dele santifica o espírito. O homem manso, um homem humilde, né, que não é exaltado, que é humilde, que é paciente na hora da tribulação, neste momento ele está santificando o seu espírito. Então assim que nós temos que ser, pessoas humildes, homens humildes, né, mulheres humildes, e manso também, né? Um espírito manso, um espírito reto, né? Deus falou assim para Satanás, viste meu servo Jó? Eu tenho orgulho dele, homem temente, reto e que se desvia do mal. Ele tem um espírito reto. O que é espírito de retidão? A santificação do espírito também traz retidão. Ou seja, o servo de Deus ele tem que ter um foco no que ele está fazendo. O foco dele tem que ser reto, não pode ter curva, não pode ter tortura, o foco dele é reto. O caminho da salvação é reto. E que caminho é esse? Qual que é o foco? É Cristo, é Jesus Cristo. Ou seja, pode acontecer o que aconteceu ao teu redor, à direita ou à esquerda, no que acontece no teu derredor, você não pode focar naquilo. O teu foco tem que ser em Jesus Cristo, reto, tem que ter um alvo, que é Cristo. Então o espírito manso, né? E o espírito de humildade, de mansidão. Agora ele fala aqui a alma, né? Que também tem que ser santa. De que forma que nós podemos santificar a nossa alma? Às vezes você está se perguntando. A alma é algo interno, não é algo externo. A santificação da alma, ela vem dos desígnios do coração do homem. Vem através do amor. O amor é uma santificação da alma. O amor é uma santificação não externa, mas interna, do coração, da alma. A alma, tecnicamente, é como se fosse o coração da gente. O coração puro, o interior. Não é a santidade externa, é a santidade interna. Jesus chegou a falar para os fariseus, dizendo para os fariseus bem assim, vocês são como sepulcro calhado, porque são belos exteriormente, mas interiormente estão cheios de osso podre,
cheio de rapina. Ou seja, os fariseus tinham maldade dentro do coração. Eles pregavam a doutrina externa, a santificação externa do corpo, mas não ensinavam a santificação do amor, a santificação da pureza interna, né, meus irmãos? E aqui ele está falando da alma. Temos que amar. Uma santificação da alma também, para eu ensinar para os irmãos, é não ter inveja do seu próximo. Uma pessoa que ela é pura da alma, do coração dela, ela não tem inveja do seu próximo. Se o seu próximo está sendo abençoado, ela não está com inveja, querendo ser mais abençoado, ou querendo ter um carro melhor que o seu próximo, ou querendo ser maior, digamos assim, até mesmo na vida espiritual, até mesmo porque o irmão é o mais usado, ou prega melhor, ou de repente tem uma casa melhor, eu quero ter uma casa melhor que a dele. Isso é ter inveja. E quem tem inveja um do seu próximo, ele não é puro de alma e nem de coração. E isso não é santificação. Jesus, ele nos deixa o exemplo, né? Que ele não tinha inveja de ninguém. Jesus não tinha inveja de ninguém. Mas sim, Jesus queria que todos eles fossem fazer a obra, né? Tanto que Jesus falou, aquele que crê em mim não fará apenas os sinais que eu faço, mas fará maiores ainda. Ou seja, Jesus falou assim, ó, eu não tenho inveja, eu quero que eles sejam mais usados ainda do que eu. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Escreve aí, meus irmãos. Vamos participar aí da live. Quem está gostando, diga glória a Deus. Escreve aí. O Senhor Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Ele nos ensina a viver, né? Então nós não podemos ter inveja do nosso próximo, né? É um pecado também que ele corrompe muito o coração dos homens, né? É a soberba, que contamina a alma, né? A soberba contamina a alma. É também algo que tira a santificação da alma de nós. Porque nós não podemos ser soberbos, né? Não podemos bater no peito e dizer que somos independentes, que não dependemos de Deus, que nós somos os caras, que nós não temos medo de ninguém, não temos medo de nada, e somos os bons, e encaramos, e matamos, e picamos, e é como muitos são soberbos dessa forma, né? Pensam que são grandes, que são os poderosos da terra, porque tem dinheiro, porque tem riqueza, né, meus irmãos? E não é dessa forma, né? A soberba é um pecado, né, que contamina a alma também. Então nós temos que ser santos, né, nesta parte também. Temos que ser humilde, ao contrário da soberba, né? Nós temos que ser humilde, né, respeitar todos, não fazer acepção de pessoas, né? Não discriminar as pessoas, né, pelo que elas são, ou porque tem um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra, ou porque não tem talvez uma perna, ou porque talvez é um negro, ou porque talvez é um caolho, um careca, não importa. Deus não faz acepção de pessoas, e nós também não podemos se achar melhor do que as pessoas. Não podemos querer, né, se engrandecer nessa parte também. Aí nós vemos para a santificação do corpo também, meus irmãos. E de que forma que nós santificamos o corpo? Aí que está, meus irmãos. A Bíblia diz, né, ali em 1 Coríntios, os irmãos quiserem acompanhar, anota aí, meus irmãos, vamos aprender da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, ele diz assim, que o corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. E quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então o corpo não é nosso. O corpo é a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Então, para o Espírito Santo habitar dentro do nosso corpo, nós temos que santificá-lo, né, meus irmãos? Nós temos que ter santidade, porque o Espírito Santo, olha o nome, Espírito Santo, ou seja, o Espírito de santidade. Então, nós temos que ser santo para que o Espírito Santo habite em nós, né? E de que forma que nós santificamos o nosso corpo? Usando o nosso corpo em sacrifício a Deus, né? Paulo disse apresentar vossos corpos em sacrifício santo, puro e irrepreensível a Deus. Então o corpo ele não pode ser adulterado. O que é adulterar o corpo? É mudar aquilo que Deus criou da forma que é a imagem e semelhança do Filho dele. Então se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não podemos usar um brinco na orelha, um piercing no nariz. Não podemos fazer uma tatuagem, por exemplo, eu tenho essa tatuagem aqui, mas eu fiz no tempo da incredulidade. Agora que eu conheço a palavra de Deus, por que eu vou adulterar o corpo? Né?
Então Deus ele perdoa as pessoas que têm tatuagem, mas não pode mais fazer depois que conhece a palavra de Deus. Por que eu vou usar uma corrente no meu pescoço? Sabe o que é corrente? Corrente é uma prisão espiritual da alma no mundo espiritual. A corrente é usada para quê? Para segurar os cachorros presos. E assim Satanás ele tenta prender as almas, tenta adulterar o corpo, né? Como nós vemos muitas pessoas, esses dias eu estava vendo um vídeo de um homem que arrancou o nariz, implantou um chifre aqui, né? Pintou essa parte do olho dele aqui tudo de preto. E daí, meus irmãos, tá adulterando o corpo, tá entendendo? Tá tocando no corpo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz ali em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus o destruirá. Ou seja, não tem o Espírito Santo, porque não está zelando do corpo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Então, se ele tem ciúme de nós, nós temos que guardar o corpo em santificação a Deus. Mas de que forma? Não prostituindo também. Nós temos que cuidar nisso. É um pecado contra o corpo. A Bíblia diz assim que o único pecado que é contra o nosso corpo é a prostituição, né? A prostituição é um pecado que nós pecamos contra o nosso próprio corpo. E de que maneira que eu posso me prostituir para cometer iniquidade dentro do meu corpo? Assim, nós podemos se prostituir no olhar. De que forma? Jesus falou assim, se olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já adulterou contra ela. Já adulterou com ela, já praticou aquele ato. Então nós temos que cuidar para nós não prostituir, não cobiçar as mulheres, né? Porque se Deus deu uma mulher para nós, por exemplo, eu tenho a minha esposa Richelle, para que eu vou ficar olhando para outras mulheres, né? E aqueles que não têm esposa, pode orar a Deus e Deus preparar uma esposa para estar do teu lado. Então nós temos que santificar os nossos olhos. Jesus chegou a ser tão severo nessa passagem, que ele falou da santidade do olho, que ele disse assim, se o teu olho te condena, arranque-o fora. Porque é melhor você entrar no reino do céu com um olho só, do que com os dois olhos ir para o inferno. Ou seja, Jesus falou que é melhor você sentir a dor de arrancar um olho, do que a dor de ser atormentado no inferno por causa do pecado da cobiça. Então o inferno ele é real. E nós temos que vigiar nesta parte. Temos que santificar no nosso olhar também, né, meus irmãos? A santidade dos olhos, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, o corpo nosso será todo cheio de luz, será luminoso, ou seja, a luz do mundo que Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Então nós temos luz dentro de nós através da santificação dos nossos olhos também, né, meus irmãos? Deus abençoe aí nossos irmãos que estão entrando na live com nós. Compartilha a live aí, meus irmãos, ensino da palavra, né? Muitos dizem, nossa, Jesus só quer teu coração. Vamos ver se Jesus só quer o coração? Olha aqui, vou ler de volta a palavra. Examina comigo aí, meus irmãos. Examina aí, ó. Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ó. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja irrepreensível, seja santo no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, para que quando Jesus voltar você não fique. Você entendeu essa passagem? Então não é o coração só, o coração também. O coração ele faz parte aqui da alma. Quando fala da santidade da alma, está falando da santidade do coração, que é a santidade interna do homem, ou seja, a santidade que vem de dentro, não de fora. Então também não adianta eu usar um terno, uma roupa, né, bem de cristão e também estar com o meu coração podre. Eu preciso santificar o meu coração também. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso chorar com os que choram. A santidade também do coração e da alma, meus irmãos, é levar a cesta básica, é amar o próximo, é chorar pelas almas. É quando o teu próximo está precisando de um abraço, você ir lá e abraçar ele e dizer, olha, a tua dor é a minha dor. O teu sofrimento é o meu sofrimento, meu amigo. Se você está chorando, eu também estou chorando, porque podia ser eu no teu lugar. É isso que Deus quer de nós, que nós sinta a dor no nosso próximo. Por exemplo, eu orar, quando eu estiver orando por aquelas pessoas que estão dentro de uma grade, em vez de eu julgar ela pelo crime que elas cometeram, eu tenho que orar por elas como se fosse eu lá preso. Imagina o sofrimento de estar atrás de uma grade, atrás de uma prisão, condenado, de repente aí há 30 anos de prisão, passando fome, passando frio.
Não é fácil, meus irmãos, é triste para essas almas. Então nós não podemos julgar as pessoas, mas nós temos que orar por elas e sentir a dor delas. Por exemplo, aquele que está acamado lá num leito do hospital do câncer, por exemplo, entre a vida e a morte. Nós não podemos olhar para aquela pessoa e dizer, nossa, é ela que está com câncer, não sou eu, não dá nada, estou nem aí, que se lasque. Não, não é isso que Jesus nos ensinou. Nós temos que orar e sentir a dor dela. Já imaginou se fosse você que tivesse com câncer? Você ia querer um abraço, você ia querer uma oração de alguém. E assim são essas pessoas. Elas querem que nós ore por elas, porque elas precisam de um socorro de Deus. E nós precisamos orar por elas como se fosse nós no lugar delas, né? E assim que é o amor ao próximo, meus irmãos. Isso que é o verdadeiro amor, né? Em vez de nós apontar o erro do nosso irmão, nós orar por ele, né? Como muitos dentro de igreja, hoje em dia, quando o irmão peca, o que acontece? Quando o irmão peca, todos eles caem de laço. Faz que nem aqueles homens lá, pegaram as pedras e queriam apedrejar aquela mulher que era adúltera. E Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, nós não podemos apedrejar a pessoa que caiu, meu irmão. Nós não podemos jogar pedra nas pessoas que caíram, não. Nós temos que ir lá, abraçar elas, admoestar elas, dizer, ó, irmão, você caiu, mas se converte, pede perdão para Deus, Deus te perdoa. E você pode se levantar de volta, meu irmão. Que Deus abençoe nossa irmã Antônia Alves aí, né? Nossa irmã Milane também, que está conosco. Vamos compartilhando a live aí, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Pastor, sou o pastor Antônio de São Jorge, Paraná. Estou ouvindo a live. Ore por mim, por minha família. Amém, meu irmão? Vamos estar orando assim no final da live. Eu vou apresentar pastor Antônio, né? Da Deus e Amor. Já congregamos junto, né? Pastor Antônio. Participamos de algumas vigílias em quedas junto. Eu lembro do irmão. Que Deus abençoe o irmão aí que está conosco nessa live. Então, meus irmãos, é santidade do corpo, da alma e do espírito. Nós temos que estar santo por dentro e por fora, meus irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode emprestar a língua para Satanás, não. De que forma que o homem empresta a língua para Satanás? Falando mal do seu próximo. A Bíblia diz que quem chamar o seu próximo de tolo será réu de juízo. Ou réu do fogo do inferno. Então nós não podemos amaldiçoar o ser humano. Deus não deu essa liberdade para nós amaldiçoar alguém. Ou condenar alguém, dizer, nossa, porque a mulher não é cristã, lá está dançando no baile funk, vai para o inferno. Não. Amanhã, de repente, ela pode se converter. A prostituta, você não pode olhar para ela e dizer, essa aí não tem mais jeito, não. Você pode dizer, ó, um dia Deus vai mudar a história dela. Um dia ela vai sair de dentro dessa prostituição, Deus vai dar um serviço para ela e ela vai poder trabalhar dignamente e servir a Deus e se sustentar. Porque dá jeito, meus irmãos. Eu era um jovem drogado. Eu era usuário de maconha. Eu era também viciado no cigarro e muitas coisas. Era um jovem que pensava maldade e um dia Deus chegou na minha vida e me libertou. Então, Deus chama as coisas loucas desse mundo, meus irmãos, para confundir as sábias. Ou seja, aqueles que não são, para confundir os que são. Então, nós não podemos julgar as pessoas, porque há jeito para o traficante, pode ser o maior matador. Pode ser, você não viu lá o Pedrinho Matador, meus irmãos? Entra, pesquisa lá. Pesquisa lá no YouTube, o Pedrinho Matador matou mais de 100 pessoas, meus irmãos. Matou o pai dele com 22 facadas. E Deus não usou lá o pastor Júlio César e ele ganhou a alma dele para Jesus? Agora ele não está servindo a Deus lá, arrependido dos seus pecados? Então é assim, meus irmãos, Deus ele liberta os piores tipos de pessoas. Saulo de Tarso, meus irmãos. A Bíblia diz do homem, no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que Saulo era o maior matador de cristão. E um dia Jesus chegou nele e disse, Saulo, por que tu está me perseguindo? Por que tu está matando meus servos, Saulo? Aí Saulo falou, quem és tu? Aí Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Aí Jesus falou para ele, agora você entra em Damasco e eu vou te ensinar a minha palavra. Porque a partir de agora você não vai mais ser Saulo, agora você vai ser Paulo, eu vou mudar a tua história. E você vai ser um apóstolo e vai levar meu evangelho diante do judeu, do gentil e do grego, e até os confins da terra. E foi o maior ganhador de almas, o apóstolo Paulo, meus irmãos. E quem que era ele? Um homem que derramava sangue, matava. Então há jeito para a tua alma, você que está aí nesse mundo, acompanhando essa live, de repente tem pessoas aí que estão me acompanhando, que é um assassino, que é um ladrão, que é um drogado, das vezes. Eu quero dizer para você que há esperança para a tua alma.
Eu não estou aqui para apontar teus erros, não. Mas eu estou aqui para dizer para você que há esperança, há tempo de arrependimento, há tempo de você se arrepender dos seus maus caminhos. Jesus está de braços abertos te esperando. E você pode ser um homem digno, um homem trabalhador, que não precisa roubar para ganhar dinheiro, não precisa assaltar para ganhar dinheiro, mas pode achar um serviço e trabalhar dignamente. E fazer obras de justiça e servir a Deus e ser um homem de Deus na terra também. Quem crê que é assim, diga glória a Deus. Aleluia. Tão bom, né, meus irmãos? Tão bom nós aprender da palavra de Deus. Eu, às vezes, me sinto um covarde por muitas vezes, né, meus irmãos? A gente fica devarde, podia sempre estar dando ensinamento da palavra de Deus para os irmãos, né? Mas eu agora vou sempre me dedicar aí a dar ensinamento, né, meus irmãos? Para a gente aprender, né? Porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro. E eu também não sei o dia de amanhã, meus irmãos. Uma coisa, ontem eu pregava numa igreja ali chamada Igreja Jesus Cristo Liberta. E o Espírito Santo me usava para dizer para aquelas almas, dizendo assim, que desse mundo, meus irmãos, nós não vamos levar nada. Nós não vai levar carro, nós não vai levar casa, não vamos levar posição social, não vamos levar fama aqui dos homens, não. Nós não vamos levar nada, nem riqueza, nada, a não ser as nossas obras. A única coisa que nós leva após a morte, meus irmãos, sabe o que é? É o que nós fizemos de bom e o que fizemos de mal. Ou seja, se nós fomos uma pessoa boa aqui na terra, se nós amamos verdadeiramente, se ajudamos as pessoas, se choramos com o que chora, se alimentamos o nosso próximo que estava faminto, órfão e a viúva, se nós pregamos o evangelho, então, meus irmãos, quando Jesus chamar nós naquele dia, ele vai perguntar, o que você fez para mim? E muitos vão chegar assim perante Jesus com as mãos abanando e dizer, Senhor, eu não tinha tempo de fazer nada para o Senhor porque eu trabalhava, ou porque eu tinha algo a fazer. É por isso que Jesus falou, não se preocupe com os bens materiais. Não se preocupe com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir, mas se preocupe primeiro com o reino do céu. Paulo falou em 1 Colossenses capítulo 3, versículo 1, dizendo assim, aquele que já ressuscitou com Cristo não busque as coisas terrenas, mas as coisas lá do alto. Jesus também falou assim, ó, não junte tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, mas junte tesouro lá no reino do céu. Então, de que forma que você junta tesouro lá? Amando as almas, indo atrás das almas, evangelizando, panfletando o bairro, né? Visitando as famílias, fazendo live, como eu estou fazendo aqui, chorando com os que choram. Quando as pessoas me ligam, eu oro por elas, né, meus irmãos? Né, que nesses dias, nosso irmão Jeff Locke, eu não sei se ele está nos acompanhando aí, o irmão Jeff, né, um jovem abençoado, lá de Bom Retiro, me procurou também pelo Facebook, através das lives, né? E eu pedindo oração, né, porque ele precisava de um emprego, né, para ele trabalhar. Eu orei por ele, né, ele também tinha uma doença, né, e Deus curou ele da AIDS, meus irmãos. Curou ele da AIDS, né? Oramos por ele e Jesus fez a obra. Por quê? Porque Jesus opera ainda nos dias de hoje. Deus é o Deus das causas impossíveis, meus irmãos. Então, os irmãos que quiserem me procurar, meus irmãos, eu vou sempre estar orando por vocês, pregando a palavra. Deus abençoe nosso irmão Jonas, que está aí conosco, nosso irmão Jonas Rodrigues, né? Irmão da nossa irmã Jaiane, jovem abençoado por Deus. Deus também tem uma grande obra aí na sua vida, irmão Jonas. Cada um dos irmãos aí também que está entrando conosco agora nesta live. Temos 11 pessoas aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então é assim, meus irmãos, nós temos que amar, temos que chorar com os que choram, né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo um tempo tão difícil na face da terra que o amor está se esfriando, né? Jesus falou que isso é sinal da vinda dele. Então não se abale a tua fé. Não se abale na tua fé se você vê em muitas igrejas, né? Você entrar lá, as pessoas nem na porta te receber com paz do Senhor, te dar um abraço, perguntar se está tudo bem. Porque isso é sinais da vinda de Jesus também. O apóstolo Paulo falou assim que nos últimos tempos os homens seriam arrogantes, seriam presunçosos, avarentos, só pensariam neles mesmos, amantes de si mesmo, né? E o amor ia esfriar por quê? Porque a iniquidade ia aumentar, ou seja, muito pecado aumentando na terra. E quando o pecado ele aumenta na terra, a ira de Deus também vem sobre a terra. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído por quê? Das vezes você se pergunta. A Bíblia diz de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra que Deus sentiu o cheiro podre da carniça do pecado, porque era muito pecado. Era demais, demais, demais. Era abominação em cima de abominação, ao ponto dos homens, homem com homem, se prostituindo, mulher com mulher,
era abominação terrível. Tanto que quando Deus enviou os anjos lá dentro de Sodoma e Gomorra, 2 anjos para avisar Ló, que era o único justo com a sua família, para sair do meio da cidade, porque Deus ia queimar aquela cidade, ia destruir por causa do pecado dela, os anjos, os homens queriam se prostituir com os anjos. Só para vocês terem uma noção de tão terrível que estava o pecado daquela cidade. E a terra está se tornando dessa forma. O mundo que nós estamos vivendo, século 21, o pecado ele está proliferando todo dia de uma forma terrível, meus irmãos. Olha, hoje em dia, nós vemos cada notícia aí nos jornais. Nós vemos o pai que estrupa a filha. Nós vemos aí notícias aí de mãe matando a filha. Esses dias eu vi uma notícia de uma mãe, eles fazendo lá um vídeo do caixão, da foto da menina e do caixão. Matou uma menininha de 2 anos, 3 anos. A paulada. Uma mãe fazer isso para uma filha. Que tempo que nós estamos vivendo. É o tempo do fim, meus irmãos. Então, o amor esfriando entre as famílias. Quem já notou que, tipo assim, antigamente as famílias, elas se reuniam mais? Quem já notou isso? Deus abençoe nosso irmão Jeff Locke. Aí, o jovem aí que me procurou, que eu estava falando para os irmãos. Quem notou que as famílias não estão mais se reunindo como antigamente? Antigamente as famílias eram mais unidas. Ou seja, as famílias se reuniam, né? Havia mais felicidade entre as famílias, mais harmonia entre os irmãos, entre o pai e o filho, né? Hoje em dia a gente vê, antigamente os filhos respeitavam mais o seu pai, né? Porque se não respeitasse, o laço pegava, né, meus irmãos? E hoje em dia os filhos já não obedecem mais o pai. Hoje em dia a gente vê criança aí de 3, 4 anos respondendo seu pai e a sua mãe, ou até mesmo filhos aí batendo no pai, batendo na mãe, agredindo o pai, agredindo a mãe. Por quê, meus irmãos? Porque é tudo cumprimento da palavra de Deus. A iniquidade está aumentando e o amor está esfriando. O amor entre as famílias, o amor dos irmãos da igreja, está esfriando a fé dos irmãos da igreja. Só que eu e você que estamos aqui, eu estou falando para você, meu irmão. Não esfria a tua fé, não esfria o teu amor. Porque se Deus chamou nós, é para quê? Para nós ser a diferença. Se eles não deixaram de amar, se muitas pessoas aí da tua igreja, ou aonde você mora, deixou de amar, você não pode deixar de amar. Ou seja, você não pode deixar, meu irmão, esfriar a tua fé, o teu amor pelo teu próximo. Não desacredite, porque eu sempre guardo uma coisa no meu coração. Se as pessoas não são exemplo para mim, eu vou ser exemplo para elas, né? É assim que nós temos que ser, né, meus irmãos? Verdade, irmão, é assim mesmo, o amor está esfriando. Louvado seja Deus. Deus abençoe minha madrasta aí, Lenir de Oliveira, que entrou conosco na live, de uma forma gloriosa. Então é assim, né, meus irmãos? E nós vemos que Jesus falou que tudo isso é sinal da vinda dele. Então, voltando ao que é a santificação. Os irmãos que estão aí desde o começo me seguindo. Quem está entrando agora, eu estou dando um ensino sobre santificação. O que é santificação? Santificação é ser igual a Jesus Cristo. É ser imitante de Jesus Cristo. Ou seja, ser parecido com Jesus. Paulo falou assim, seja meu imitante como eu sou de Cristo. Então uma pessoa que é santa, ela ama, Jesus Cristo amou. Vamos lá. Jesus Cristo amou, Jesus Cristo santificou o corpo, porque ele não usou o corpo dele na prostituição. A Bíblia não diz que Jesus Cristo andava nu. A Bíblia não diz que Jesus Cristo andava de brinco na orelha. A Bíblia não diz que Jesus Cristo usava corrente, fazia tatuagem. A Bíblia não diz essas coisas, né? Embora na época não existia, então nós não podemos fazer isso se nós somos parecidos com Cristo. Temos que ser santo que nem Cristo. Então nós temos que tentar se santificar que nem Ele, ou seja, tentar ser que nem Ele. Tanto nas vestes, tanto na santificação do amor ao próximo, da língua, né? Então nós temos que ser imitantes de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Eu não estou aqui pregando, meus irmãos, para apontar erro de ninguém, tá bom? Eu só estou pregando aqui para ensinar a palavra de Deus, tá bom? Por exemplo, se você, usa brinco, usa pulseira, usa corrente, essas coisas, é só você tirar. Se você tirar, você vai ser parecido com Jesus. É só não usar mais, porque isso é um pecado contra o teu corpo, tá bom? Isso interfere no quê? Na santidade do corpo. E nós lemos o versículo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
Versículo 23, que diz assim: o vosso espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda de Jesus Cristo. Então é tudo, né? Já ensinei sobre espírito, que é a santidade da humildade e da mansidão, né? Jesus falou assim, que nós temos que ser manso e humilde, espírito manso e humilde, e retidão, né? Já falei da alma também, que é a santificação de dentro, a santidade interna, né? Do coração, a santidade do amor ao próximo, de não ser invejoso, de não falar mal do seu próximo, de não ter maldade, não ter cobiça, né? É a santidade interna, né, meus irmãos? E daí agora eu estou falando da santidade externa. O que é a santidade externa? A santidade no vestir. Por exemplo, eu sou um homem, eu não posso ficar mostrando as minhas nudezes, entendeu? Para os irmãos que estão aprendendo a palavra de Deus, eu não posso mostrar a minha nudez, então eu não posso aí sair sem camisa, por exemplo, né, meus irmãos? Eu sou um cristão, se eu sou um cristão seguidor de Cristo, Jesus não andava sem camisa. Então por que eu vou sair andando sem camisa, mostrando meu peito, para as mulheres me cobiçar? Para as mulheres dizer, nossa, que peito musculoso, ou que braço musculoso, ou de calção, para elas olhar para minha perna e dizer, nossa, que perna bonita, que coxa bonita. Não, então eu tenho que santificar o meu corpo, então eu tenho que vestir calça, eu tenho que vestir uma camisa decente, que tampa meus braços, não posso andar de regata. E é isso que é a santidade do corpo. Por exemplo, para as mulheres agora. O que é a santidade do corpo da mulher? A santidade do corpo da mulher é não pintar unha, não frisar o cabelo, né? A Bíblia diz que a mulher não pode frisar o cabelo. Para as irmãs, né? Aonde que está escrito isso, irmão? Está escrito em 3 partes da Bíblia isso, minha irmã. Se eu posso da Bíblia, a santidade, que a mulher não pode pintar cabelo, porque a Bíblia diz que o frisado do cabelo da mulher, que a beleza não seja no frisado do cabelo dela, ou seja, pintar cabelo, fazer franjinha, porque o teu cabelo é dado em lugar de véu, biblicamente. 1 Coríntios, você que tem a caneta e anota, 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz assim, que o cabelo da mulher for dado em lugar de véu. Então, o cabelo da mulher é véu, não pode atorar, porque é pecado. É honroso, a mulher que é honrosa, quer ter honra diante de Deus, ela tem que ter o cabelo bem grandão, meus irmãos. Isso é santidade. Tem que ter o cabelo grande, do jeito que Deus deixou crescer. Porque há diferença, Deus quer diferença de homem e de mulher. Então, eu que sou um homem, para que eu vou ter um cabelo grande? Que nem o de mulher, você tá entendendo? Eu não posso aí, de repente, alguém me olha por trás e vai pensar que eu sou uma mulher, não vai ter diferença de homem e de mulher. Por isso que Deus quer diferença. Deus fez o homem, macho, e fez a mulher, fêmea. Então o que acontece? O homem tem que ser diferente da mulher. Eu não posso deixar meu cabelo crescer, então eu tenho que cortar meu cabelo, que nem de homem. Quem está entendendo? E a mulher tem que deixar o cabelo crescer, é honroso, né? E a santidade da mulher também é não adulterar o seu corpo, ou seja, não danificar o templo do Espírito Santo, porque o corpo não é teu, o corpo é do Espírito Santo. Como eu já li a palavra, né? Que o corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Vou estar orando sim, meu irmão. Ore por minha mãe, a Mari, eu, Arnaldo. Vou estar orando no final da live, meus irmãos. Vou estar orando pelo nosso irmão Jeff. Vou estar orando pelo nosso irmão também lá de São Jorge, que pediu a oração. Vou estar apresentando todos vocês, meus irmãos, que pediram oração, tá bom? Então é assim, meus irmãos, a santidade externa. Então nós temos que andar que nem Jesus andou, né? Jesus não andou pelado, então nós não podemos andar pelado, sem camisas, de calção, mostrando as pernas. Homem não. E nem mulher, né? Andar nua, andar de calçãozinho, mostrando as pernas. Por quê? Porque existe um pecado, meu irmão, na humanidade. Para quem não sabia, isso é o pecado da cobiça dos olhos. Esse pecado está levando muita gente para o inferno. E Deus, ele quer prevenir de que nós vá para o inferno. Então o que acontece? Deus não quer que nós vá para o inferno. Jesus não quer. Por isso que ele ensinou isso, a santidade do corpo. E nós temos que combater. A Bíblia condena sensualidade e lascívia. Sensualidade e lascívia. Ó, a Bíblia condena sensualidade, lascívia e prostituição do corpo, né? Então, o que é sensualidade, das vezes? É nós usar o nosso corpo como membros de prostituição. Ou seja, eu usar o meu corpo, por exemplo, para chamar a atenção das mulheres, para as mulheres olhar para mim e me cobiçar, me desejar. Entendeu? Isso é pecado do corpo. E, por exemplo, a mulher também, né?
usar aquele calção, de repente desfilar só de calçãozinho, para quê? Para chamar atenção, para que os homens pequem, né? De repente tem homens casados, olhar para ela e desejar ela, tendo a esposa do lado e desejar outra mulher. Isso é um pecado terrível, meus irmãos. E da mesma forma as mulheres, tendo seu esposo, desejar o outro esposo, né, meus irmãos? Se Deus colocou o teu esposo do teu lado, irmã, é porque ele era para ser o teu esposo. Respeite, ame ele. E se Deus colocou a tua esposa do teu lado, meu irmão, respeite ela, ame ela, seja fiel a ela, tá bom? Então é isso que Deus se agrada, meus irmãos, tá bom? Que os irmãos sejam santos com pudor. A Bíblia diz que as mulheres têm que se vestir com pudor e modestia. Ou seja, a saia, minhas irmãs, a saia das irmãs tem que ser modesta, né? Hoje em dia a gente vê muitas irmãs com saia curta, né, mostrando a perna, e isso causa cobiça também, né? Porque até mesmo pastores e homens de Deus cobiçam essas irmãs, né? Olha para elas, deseja elas e comete o adultério no seu coração. Tecnicamente, neste momento, eles estão pecando e entristecendo o Espírito Santo. Então as irmãs têm que cuidar no tamanho da saia, né? Se é rachada, né? Pudor e modéstia também na vestimenta das minhas irmãs, né? E dos meus irmãos. Quem está entendendo, meus irmãos? Eu não estou aqui para julgar, tá bom? Eu estou aqui apenas para ensinar a palavra de Deus, né? Hoje eu ensino sobre santificação, santidade. Que Deus abençoe também a minha irmã que está entrando conosco, né? Minha irmã Rosângela, meu cunhado Remildo, que entrou conosco aí na live, né? Também são evangélicos da Igreja Assembleia de Deus. Que Deus abençoe de uma forma gloriosa vocês. Então, quem está entendendo? Quem está gostando, meus irmãos, dos ensinos? Tá bom o ensino da palavra? É, meus irmãos. Então, é assim que nós devemos fazer para agradar a Deus, né? E, por exemplo, cada passo que nós damos assim na santidade, se aperfeiçoando com Cristo, você vai ser apedrejado, isso pode ter certeza. Eu sou apedrejado muitas das vezes. No começo me chamaram de crente cafona, crente fanático, né? Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, é o alvo das pedradas. O diabo ele não fica feliz quando nós tentamos agradar a Deus. Então, quando nós começamos a mudar a nossa vestimenta, mudar o nosso proceder, a gente começa a receber ataques. Por exemplo, quando eu andava no mundo, nas drogas, ostentando, com corrente no pescoço, com cigarro, maconha no dedo, ostentando, as pessoas não me criticavam, né? Tinha muitos amigos ao meu redor. Mas quando eu me arrependi do meu pecado, que eu converti a Jesus, uma hora dessa eu vou contar como é que foi a minha conversão a Jesus, como que foi o meu chamado. Jesus apareceu em sonho para mim, foi forte, irmão. O meu testemunho é forte. Jesus apareceu em sonho para mim e disse, eu sou o ômega e o alfa, você não precisa fugir de mim. Foi o meu chamado ali que começou a Deus falar comigo, meus irmãos. Então, o que aconteceu? Quando Jesus mudou a minha vida, que eu comecei a se vestir como um crente, comecei a não falar bobeira, não comecei a mais andar nas rodinhas de falar de mulher, de falar de droga, de curtir rap, essas coisas que eu gostava de curtir, as pessoas já começaram a se afastar de mim. Os meus amigos que eu tinha do mundo começaram a se afastar de mim. Por quê? Por que eles se afastaram de mim? Porque a luz e as trevas não combinam, meus irmãos. Eu já não falava as coisas que desagradavam o Espírito Santo. Eu já não andava ali, que nem eles dizem, ficando, né? Que eles falavam ficar, né? Eu já não andava ficando com as meninas, não andava mais paquerando menina. Aí a piazada se afastou de mim, ó, já acharam, ó, o piá tá cafona. O piá já virou crente, aí já mudou o jeito dele, já nem vamos mais andar com ele, vamos. É nós que tem que ostentar, o cara já não ostenta mais. O cara só quer saber falar de Deus, só de Jesus. Sabe, meus irmãos, mas eu tudo isso reportei por perda para ganhar Cristo. É isso que importa, meus irmãos. O que adianta, a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ostentar nessa terra? O que adianta aí ter ouro, ser MC, aí curtir baile funk, ter corrente no pescoço, aí ostentar com corrente de ouro, cordão, carrão, BMW, aí ter tudo as mulheres do mundo, e daí o dia que morrer, os demônios vêm buscar a tua alma. Então não adianta, meus irmãos, nós temos que negar este mundo. Eu gostava muito de baile, né, de festa, matiné, essas coisas, futebol. Larguei tudo disso aí, deixei tudo de lado, né? Aquilo que causava sensualidade no meu corpo, meus calção, minhas roupas, minhas regatas, queimei tudo, né? Eu gostava, eu tenho até umas fotos, eu tenho um Facebook aí do tempo que eu era do mundo, os irmãos quiser pesquisar, aí é Ralph Junkowski, se eu não me engano, com C.
Ele tem um Facebook aí do tempo que eu era do mundo. Os irmãos vão entrar lá, vão ver, eu pintava o meu cabelo de luzes, né? Pintava de amarelo, né? Depois deixei meu cabelo natural, do jeito que Deus mandou, e assim Deus foi se agradando de mim. E Deus foi me dando experiências espirituais, meus irmãos. Eu já tive muitas experiências espirituais, depois que eu comecei a santificar. Quando o homem ele começa a santificar o corpo, a alma e o espírito, ele começa a entrar no mundo espiritual. Ou seja, ele começa a ter autoridade sobre os demônios. Os demônios já não aguentavam. Quando olhavam, as pessoas estavam endemoniadas, olhavam para mim, já virava o rosto, não aguentava, sabe? Quando eu ia evangelizar, as pessoas corriam de mim. Por quê? Porque a luz já não batia com as trevas, entendeu? Os demônios não gostam da santidade. Eles odeiam a santidade, eles querem que o homem danifique o corpo. Eles querem que o homem tire a imagem e a semelhança de Deus, né? Então a imagem e a semelhança de Deus é o naturalismo. Deus ele se agrada que nós seja natural como ele nos criou, né, meus irmãos? Só que nós não podemos confundir santidade, meus irmãos, também com... As pessoas acham que, muitas vezes, eu tenho que santificar, ser natural, mas não posso usar um desodorante, por exemplo. Muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Eu não posso usar um desodorante, não posso usar um Rexona, por exemplo. Não, ser santo é uma coisa, né, meus irmãos? Agora, questão de higiene nós temos que ter, né? Você pode usar um Rexona, você pode usar um perfume, você pode, meus irmãos, ser caprichoso, ser higiênico, né? Porque é assim que Deus quer, né, meus irmãos? Só Deus não quer que nós usemos o nosso corpo para chamar a atenção do sexo oposto, né, meus irmãos? Na prostituição. Amém? Então é assim, né, meus irmãos? Quem tá gostando? Temos 12 pessoas aí, né, nos acompanhando. É muito bom, né, meus irmãos? Os ensinos da palavra de Deus, né? Então é assim, a gente tem que ser a diferença, né? A Bíblia diz assim, no livro de Malaquias, né, capítulo de número 3, né, versículo 18, acho, se eu não me engano, em diante, ele diz assim, poupa-lo-ei como um pai poupa o seu filho naquele dia, né, porque outra vez vereis a diferença do que me serve e do que não me serve. Ou seja, Malaquias estava falando de algo daquele último dia. Jesus vai tipo assim, vai haver uma diferença, ele vai fazer uma separação universal de quem verdadeiramente serve a Deus e quem verdadeiramente não serve a Deus. A Bíblia diz também, em capítulo 25 de Mateus, versículo 31, que Jesus vai chamar no dia do juízo final todos os que se dizem cristãos e vai separar os bodes das ovelhas. Vai separar os verdadeiros dos falsos. Vai separar os verdadeiros servos de Deus dos falsos servos de Deus. Vai separar o joio do trigo e vai separar o bode da ovelha. Então, neste dia, meus irmãos, nós vai saber quem verdadeiramente santificou o corpo e a alma e o espírito, entendeu? Nesse dia, vai cair esse ensinamento que eu estou dando para os irmãos. Ou seja, a pessoa de repente usou a saia no pé, santificou tudo por fora. Mas ela tinha maldade no seu coração. Ela odiava o seu próximo, ela usava sua língua, falava mal, era fofoqueiro, era contendeiro, difamava o seu próximo. Naquele dia ele vai chegar perante Jesus e vai ser reprovado. Por quê? Porque santificou o corpo, mas não santificou a alma e o coração. Quem está entendendo? Então é necessário nós santificar tudo isso, entende? E como também muitos vão chegar e dizer, nossa Senhor, mas eu amava o meu próximo, eu santificava o meu coração, eu levava cesta básica, eu fazia isso. E Jesus vai dizer assim, mas você não santificava o teu corpo, você prostituía. Muitas mulheres pecaram porque você não santificou o teu corpo. Muitas mulheres adulteraram, cobiçando você porque você não santificou o teu corpo. Porque você andava sensual, andava ostentando e você causou o pecado naquelas mulheres. Ou, vice-versa, para as mulheres, você causou o pecado naqueles homens. Entendeu? Então, é necessário santificar o corpo também. O corpo, o espírito, por dentro e por fora. Amém, meus irmãos? E isso é um processo, tá bom? Eu vou explicar para os irmãos que também não é do dia para a noite, tá bom, meus irmãos? Isso é um processo, você vai se libertando. Você vai tomando a tua decisão de dizer, eu preciso mudar. Porque não é o irmão Ralph que te convence. A Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Então eu estou aqui pregando para você. Eu sei que muitos vão ouvir essa palavra e não vão dar crédito. Só que, verdadeiramente, se você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, você vai mudando. Você vai sendo uma nova criatura diante de Deus.
Ou seja, você vai aprendendo da palavra de Deus e você vai vendo que aquilo ali é errado, o Espírito Santo te corrige e diz, não faça, isso me entristece, isso entristece o coração de Deus. Aí você não faz. Quem está entendendo? Uma coisa que eu tinha muito costume de fazer, né, meus irmãos? Era jogar bola, né, essas coisas assim, né? Uma coisa que eu tinha muito costume de se libertar foi difícil para mim, sabe? Mas o que eu gostava muito era de usar um cavanhaquinho também, né? Usar uma roupa assim para chamar atenção, né? Um calção, regata, essas coisas. E no começo eu cheguei pro meu pastor e perguntei para ele, mas onde que está na Bíblia essas coisas? Aí ele foi lá e me mostrou essa palavra, me mostrou que nós temos que ser santo no corpo também. Aí eu falei, então se Deus exige isso, para agradar a Deus eu vou mudar. E Deus falou, meu filho está mudando. E a partir do momento que eu comecei a mudar minhas obras, meus irmãos, que eu deixei as coisas desse mundo, comecei a me entrar só nas coisas do Espírito, comecei a obedecer a Deus, a minha vida começou a mudar. Eu não tinha nada, tinha um barraquinho de lona. A minha mãe que entrou aí na live agora, Deus abençoe minha mãe também, o irmão Wilson Pereira, eles estão de prova. Ia lá no meu barraco, na época a gente era do barraquinho de lona, era cheio de papel, cheio de bituca de cigarro jogado para todo lado. Era uma bagunça, uma desorganização, né? E a partir do momento... E eu era uma pessoa muito triste, meus irmãos. Eu era uma pessoa, assim, cheia de angústia, além de ser drogado. A maconha não tirava aquela dor no meu coração. Tinha uma tristeza dentro da minha alma, não era no corpo, era na alma, no coração. E aquela tristeza era a falta de Deus. Era a falta de Deus mesmo. Porque quando Jesus entrou na minha vida, meus irmãos, eu passei a ser uma pessoa diferente. O meu barraco já começou a ficar organizadinho, né? As minhas roupas eram tudo jogadas, eu andava, dormia com os cachorros, tudo sujo. E daí eu comecei a ser diferente, comecei a andar diferente, me cuidar mais também, né? Jesus me trouxe uma paz, uma alegria muito grande no meu coração, né? Recebi o Espírito Santo, recebi dom de Deus, comecei a ter visão, Deus começou a dar revelação, Deus começou a mostrar a obra de macumba na madrugada. Uma vez um demônio veio, subiu, eu acordei 3 horas da manhã, meus irmãos, o demônio veio, subiu os degraus, tinha 3 degraus da minha casinha, que eu morava, era uma casinha, depois esse foi o tempo que eu já tinha construído uma casinha de 4x5, tinha uma areazinha, eu dormia com colchão no chão, e naquele colchão do chão, eu acendi um lampião, na época não tinha luz, era aquele lampião de querosene, sabe? E eu lia a Bíblia, todo dia, começava às 7 horas da noite, ia para 5 horas da manhã, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, ia para a igreja 2 horas da tarde na congregação, né? Não a igreja, ia para a congregação, né? Para o templo, ficava 2 horas da tarde até 7 horas da noite orando, lendo a Bíblia, cantando louvores, e Deus me derramou uma unção tão grande, meus irmãos, uma graça tão grande. Ia evangelizar, pregava para os jovens que usava droga comigo antigamente, o jovem Wilson, todos os jovens, de repente eles até me seguem aí no Facebook, o jovem Wilson, o jovem, como é o nome dele, o jovem Doda, todos os piaus, sempre pregava para eles, né? E dizia para eles que Jesus mudou minha vida, podia mudar a vida deles. E uma certa madrugada, 3 horas da manhã, eu acordei, 3 horas da manhã, fiz a minha meia hora de oração. Depois voltei a dormir, meus irmãos, 4 e pouquinho da manhã eu acordei, de repente do nada, assim, o Espírito Santo me despertou e eu escutei 3 passos subindo no degrau da minha área, assim, né? 3 passos, assim, plam, 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 3 passos. Aí eu acordei, né? Acordei assim, sentei no colchão, porque não tinha cama, era um colchão no chão. Sentei assim, pensei, deve ser um ladrão nessas horas, 3 horas, 4 horas da manhã, quem tá aí, será? Tempo de acampamento, né? Pensei, deve ser um ladrão, mas quando deu aquele espaço, eu senti um arrepio nos meus pés, que correu do dedão do pé até o alto da cabeça, aquele arrepio. Demorou uns 3 segundos, meus irmãos. Essa foi uma experiência espiritual que eu tive. Demorou uns 3 segundos, caiu um peso em cima de mim, que me prendeu sobre o colchão, e uma mão pegou na minha garganta, assim, começou a me sufocar, meus irmãos. Diante de Deus, eu não estou mentindo aqui, eu não vim aqui para mentir para vocês, não. Uma mão pegou no meu pescoço e começou a me sufocar. E sabe aquela tontura de desmaio? Quis me dar aquela tontura de desmaio. E quando me deu aquela, sumiu o meu sentido, eu ouvi a voz trêmula de um demônio. Não sei que demônio que era.
Aquele demônio com uma voz trêmula falou bem assim: o único que venceu entre o bem e o mal foi só Jesus. Você não pode me vencer. E começou a me xingar. E eu tentava clamar o sangue de Jesus, não saía minha voz. E eu, com aquela agonia, ele me sufocando, e aquele peso, e aquela voz me xingando. E eu clamei o sangue de Jesus em pensamento: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. E aquele demônio sumiu assim, saiu. E deu aquele estouro assim, ele saiu. Aí eu fiquei meio sem reação, meus irmãos. Fui e acendi o lampião e fiquei até clarear o dia, né? Daí quando clareou o dia, eu voltei a dormir de volta. Daí orei. E de noite fui na igreja, Deus revelou pro servo dele que o diabo tinha ido, porque estava com muita fúria de mim por causa de eu ter ido fazendo a obra de Deus, né, meus irmãos? Porque eu estava orando muito, o diabo ficou com muita fúria de mim, e Deus testou minha fé para ver se eu ia ter fé, se eu ia ter medo do inimigo, se eu ia... E eu tive medo na hora, confesso para os irmãos, eu tive medo, era novo convertido, mas depois o Senhor me deu coragem para eu encarar, e hoje eu não tenho medo dos demônios não, meus irmãos. Hoje eu não tenho medo não tenho medo de macumba, não tenho medo de feitiço, de macumbaria, não tenho medo de demônio, eu prego para o macumbeiro, eu entro no centro espírita, não tenho medo não. Por quê, meus irmãos? Porque maior é o que está conosco do que o que está com eles, né? Maior é o Espírito Santo, quem é homem de Deus não tem medo de demônio não, não tem medo do homem, não. Se for possível entrar dentro de uma biqueira, dentro de uma favela, pregar o evangelho para o traficante, não importa, meus irmãos, nós não podemos ter medo, nós temos que chegar e dizer: Jesus ama a alma de vocês, querem me matar, vocês podem tombar minha carne, mas a minha alma vocês não tocam, porque é Jesus que domina a minha alma. E essa é a confiança. Jesus falou isso para nós. E da onde que vem essa coragem? Você acha que o Bonhoeffer, se não tivesse Jesus, teria essa coragem? Quem encoraja nós, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Quando o homem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele morre por Jesus. Muitos crentes hoje em dia, você fala para ele de morrer por Jesus, ele tem medo. Ele diz: já viu, eu não tenho, nós não queremos, muitos nem querem passar pela grande tribulação. Esse dia eu estava conversando com os irmãos e eles falavam assim, que nós não ia passar pela grande tribulação, né? Porque tem 3 teses a respeito disso, né? Os irmãos que sabem, né? Existe a tese do pré-tribulacionismo, existe o meso-tribulacionismo e existe o pós-tribulacionismo, né? Que é a vinda de Jesus antes da tribulação, no meio da tribulação, da grande tribulação, né? E após a grande tribulação. Tem 3 visões, né? E a maioria dos crentes hoje querem ir na do teólogo, né? Querem crer que Jesus vai arrebatar e não vai passar pela grande tribulação. Que o anticristo não vai perseguir, que eles não vão ser mortos, porque senão não aguenta. Meus irmãos, nós temos que aguentar a morte. Se nós morríamos quando estava no mundo do crime, se nós morríamos pelas coisas erradas, nós temos que morrer por Jesus. Morrer um dia nós vamos morrer mesmo, meus irmãos. Um dia nós vamos tombar essa carcaça. Não importa se vão morrer de velho, de doença, ou se vão morrer no fio de uma faca, ou numa bala de um revólver, de uma pistola. Não importa, o que importa é que nós morramos por Jesus. Nós morramos pelo Evangelho, não podemos temer o homem. Entendeu, meus irmãos? Essa é a coragem do Espírito Santo. Por isso que Estevão não negou. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que Estevão não negou. Estevão estava lá levando pedrada na cabeça, dizendo: se arrependam, Jesus salva vocês, Jesus quer libertar vocês, vocês crucificaram Jesus Cristo. Jesus ama vocês. Meu irmão, tem que morrer por Jesus, é isso aí. É dessa forma mesmo, temos que dar vida pelo Evangelho, por Jesus. É isso aí, irmão, Jeff Locke. Então é assim, meus irmãos. Estevão, ele morreu por Jesus. Ele levou pedrada, meus irmãos. Pedrada, sabe o que é? Pedrada abriu o crânio. E ele não amaldiçoou os homens que deu pedrada nele. Ele não sequer levantou a mão para bater em alguém. Mas o que ele dizia? Deus, não impute a eles esse pecado. Por que ele falou essas palavras? Porque ele aprendeu com Jesus que disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Porque Jesus, na hora que estava sendo crucificado, meus irmãos, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus poderia ter poder para dizer: desça fogo do céu e mata eles. Mas Jesus não queria matar os homens. Jesus queria morrer pela humanidade, para dar o exemplo, para demonstrar que ele amava e que ele ama verdadeiramente, meus irmãos, a nós. Imagine quem que morre por alguém, meus irmãos. Você já imaginou isso? Dar a vida por alguém que muitas vezes nem quer saber? Jesus deu a vida pelo mundo, meus irmãos. As pessoas não queriam nada com Jesus, Jesus morreu por eles. Jesus morreu pelos pecadores, meus irmãos. Pelos piores pecadores. Jesus morreu pelas prostitutas, meus irmãos.
Jesus morreu pelos homossexuais. É por isso que nós temos que amar os homossexuais, amar as prostitutas, amar os traficantes, amar os assaltantes. Nós não podemos tirar pedra neles, não. Não podemos julgar eles, não. Nós temos que amar eles, dizer que há esperança para a alma deles, que eles podem mudar, que eles podem se arrepender dos pecados deles. Jesus tem uma obra e liberta o homem. Quantos que foram libertos da homossexualidade? Quantos que eram um ex-macumbeiro, que era um ex-pai de santo, que era da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, e hoje é um servo de Deus, meus irmãos. Por quê? Porque verdadeiramente Jesus não julgou eles, Jesus amou eles. Lembra de aquele homem que subiu na figueira, como é que era o nome dele? Zaqueu? Lembra de Zaqueu? Zaqueu era publicano e pecador. Aí todo mundo falou, olha, por que Jesus vai entrar na casa desse homem? Por que Jesus vai entrar na casa de um pecador? De um homem pecador que rouba? Porque ele era um homem ladrão, meus irmãos. Sabe quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem que gostava de roubar os impostos. Ele roubava as pessoas. Ele era ladrão. E Jesus entrou na casa dele e comeu com ele. E não falou nada. Jesus não chegou apontando o erro dele. Você sabia? A Bíblia diz que Jesus não chegou dizendo, Zaqueu, você é um ladrão, você é isso, você é aquilo, você não tem mais jeito para você não, Zaqueu. Não, Jesus chegou para ele e disse, Zaqueu, vem cá, hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, vem cá, hoje eu vou comer da tua comida na tua mesa, Zaqueu. Porque você é uma alma, o Filho do Homem não veio buscar os são, não. O Filho do Homem não veio buscar os que estão salvos, não, Zaqueu. O Filho do Homem veio buscar os que estão perdidos. O Filho do Homem veio buscar aqueles que estão no pecado, para que eles se convertam. Porque o Filho do Homem veio para amar vocês, Zaqueu. E eu vim aqui para te amar, Zaqueu. Eu vim aqui porque há esperança para a tua alma, Zaqueu. E Jesus abraçou Zaqueu, meus irmãos. E naquele momento Zaqueu falou, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Olha, um homem tão justo, um homem tão santo entrou dentro da minha casa que sou um pecador. E esse é um homem, eu tenho que ser que nem ele. Eu tenho que ser que nem Jesus. Aí Zaqueu começou a ser seguidor de Jesus, né? Deu 4 vezes em dobro para aquilo que ele roubava. Ele falou, Jesus, se eu roubei daquela pessoa ali da frente, eu vou devolver 4 vezes além do que eu roubei. Ou seja, eu vou devolver para ela o que eu roubei e ainda vou dar 4 vezes mais. Ainda vou dar uma oferta para suprir a necessidade dela. Porque Zaqueu era um homem que roubava órfãos e viúvas. Você sabia disso? Ele tirava de pessoas pobres, meus irmãos. Zaqueu era um homem que tirava de pessoas pobres. Às vezes tinha o último dinheirinho de comprar o arroz e o feijão para pôr na panela. Zaqueu ia lá, roubava o imposto daquela pessoa. Aí depois ele falou, além de eu dar o que eu roubei, eu vou dar ainda 4 vezes mais. Eu vou dar ainda muita bênção para que aquela pessoa possa comprar muita coisa e seja mais abençoada ainda. O que Jesus falou? Hoje a salvação entrou nesta casa. É hoje que a salvação entrou neste lar. Porque ele mudou as suas obras, né, meus irmãos? Porque Jesus não julgou, Jesus já amou Zaqueu. Então é assim, nós não podemos julgar as almas. Eu não julgo você que está aí, que é errado. Eu digo para você, ajeito para tua alma, meu irmão. Você pode mudar, tá bom? Eu te abraço, eu abraço você. E eu digo para você que há esperança para tua alma, tá bom? Você pode mudar. Você pode, se você rouba hoje, você pode parar de roubar a partir desta palavra. De repente amanhã você não vai mais roubar, você vai ser justo, porque Deus, aquele que tira do seu próximo, alguém vai tirar de você. Para os irmãos que não sabem, aquele que a Bíblia diz assim que o que você semeia, você colhe. Ou se você semear o bem, você colhe o bem, por exemplo. Tem pessoas que roubam, tira do teu próximo. Só que o que ela tira com a mão direita, alguém tira com a mão esquerda, meus irmãos. Quem está entendendo? Ou seja, você tirou de alguém, mas alguém tira de você. Você nunca vai crescer na vida. Quem rouba não cresce na vida. Por quê? Porque tecnicamente, o que ele planta, ele colhe. Se ele roubou, ele vai ser roubado. É assim que Deus pensa, entendeu? Quem fere a espada será ferido. Então, o que acontece? A gente vai mudando as nossas obras. Jesus vai mudando a nossa vida, né? Então, o que acontece? Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Então, o que acontece? Se você tem misericórdia do teu próximo, o que você planta, você colhe. Se você deu uma cesta básica para alguém, Deus amanhã vai mandar alguém dar uma cesta básica para você. É assim que funciona. Se você, de repente, por exemplo, ajudou alguém
Deus usa alguém para te ajudar. Quem está entendendo? Então é assim que nós vamos mudando as nossas atitudes e aprendendo com Deus, né, meus irmãos? E Deus vai abençoando a nossa vida, né? Amém, meus irmãos? É até aí a palavra, então eu não vou mais além, que também para não se tornar tão cansativo, né? Não vou pregar a Bíblia inteira para os irmãos. Nós vamos estar dando mais ensinamento da palavra, né? Aleluia, Jesus. Deus abençoe nosso irmão Jordão Jaime, que entrou conosco. Nosso irmão Rafa, Deus abençoe nosso irmão Rafinha Dias, meu amigo, né? Irmão em Cristo. Deus tem uma grande obra na tua vida, Rafa. Você também vai ser um grande homem de Deus. Na terra Deus vai te levantar, né? Já fizemos a obra de Deus junto, né? Jovem abençoado, né? Pregamos muito no início, no princípio da fé, no tempo da Deus de amor junto. Deus abençoe nosso irmão Rafa. E eu tenho certeza que o ministério que Deus tem na vida dele é muito grande, meus irmãos. O irmão Rafa está aí na live. Quantos testemunhos, né, irmão Rafa? No princípio da fé que Deus operou através de nós, né? Nos evangelismos, né? Aquela vez que eu fui parar no hospital e eu questionei com Deus lá no leito de dor lá, e Deus me curou na hora, meus irmãos. Testemunho forte também que eu passei, né? O irmão Rafa vivenciou, né? Tava do meu lado ali. E ele viu como que Deus é fiel e verdadeiro, meus irmãos. Quanta experiência espiritual nós tivemos, né? E o Senhor Jesus, ele libertou nós, né? E ele liberta o homem, né, meus irmãos? Transforma a vida do homem. Daqui a um dia nós vai estar fazendo uma live aí também, né? Junto com o nosso irmão Jeff, né? Que também vai estar testificando o que Deus fez na vida dele, né, meus irmãos? Que Deus curou ele da AIDS, né, irmão Jeff Locke, tá aí conosco, né? E Deus fez uma obra na vida dele, né, meus irmãos? Ele tem muitos testemunhos, livramento que Deus deu na vida dele, para estar testificando. E nós vamos estar fazendo live aí, meus irmãos. Irmão, sempre acompanhe nós aí no Facebook, meus irmãos. Nós não estamos aqui por fama, não. Eu não sou melhor que meus irmãos que estão aí me acompanhando. E digo para você, não foca em mim, não, porque eu não sou exemplo para ninguém, meus irmãos. Quem é exemplo para nós é Jesus Cristo, né? Eu tenho, muitas das vezes eu erro também, né, meus irmãos? Só que todo dia que eu erro, eu me conserto com Deus. A gente pede perdão para Deus e Deus é fiel e justo e perdoa nós dos nossos pecados, né, meus irmãos? E todo dia vamos se santificando, né? Santo nós não somos, meus irmãos. Nós estamos em processo de santificação. Ser santo é só Jesus. Jesus foi o único santo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, não tem nenhum homem justo na terra, mas existe o processo de santificação, né? A Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Então nós estamos num processo. Todo dia nós vamos se santificando, se aperfeiçoando com Deus, aprendendo com o Espírito Santo, né? E podendo ser pessoas melhores na terra, né? Ser pessoas imitantes de Jesus Cristo, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus, meus irmãos. Estou tão feliz, né? Os irmãos quiserem me chamar no particular, vou deixar meu WhatsApp aí, os irmãos querem me chamar no WhatsApp, pra gente estar orando por vocês, né, meus irmãos? Porque eu gosto muito de orar, muitas pessoas têm me procurado no WhatsApp para estar orando, e eu gosto de orar pelas pessoas, dar uma palavra, ensinar, né, meus irmãos? Se tem alguma dúvida, meus irmãos, durante a live, aí, escreve aí alguma pergunta que você tem a respeito de alguma dúvida que você tem na palavra de Deus. Eu estou aqui para te ensinar. Se tiver no meu alcance de eu te ensinar, eu vou estar te ensinando a palavra de Deus. E assim nós vamos aprendendo, né, meus irmãos? A como nós viver diante de Deus, né? A agradar a Deus. E assim Deus vai honrando a nossa vida e a nossa fé. E eu digo para os irmãos, permaneçam firmes, meus irmãos. É a luta. Você vai passar por luta. Ser servo de Deus não é fácil. A Bíblia diz assim, que o céu é tomado por esforço, meus irmãos. Então, se o céu é tomado pelo esforço, muitas das vezes nós vamos sofrer nessa terra. Jesus falou isso. Jesus falou assim, que no mundo tereis aflição. No mundo tereis luta. No mundo tereis dificuldade. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Mas Jesus falou assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus ele deixou exemplo para nós. Então, se ele venceu, se ele não negou, se ele não largou a sua cruz, mesmo sendo chicoteado, sofrendo o que sofreu, calúnia, perseguição dos fariseus, tentaram matar, difamaram, disseram que ele tinha Beelzebu, que expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, mas Jesus em nenhum momento pensou em olhar para trás, não, e dizer, Deus, eu não vou mais morrer. Não, Jesus foi até o fim, meus irmãos. Então, se Jesus foi até o fim, ele deixou exemplo para mim e para você. Seja forte na luta que tu passa. Para você, meu irmão, minha irmã, que está passando luta, dificuldade.
Creia que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para o amanhecer. A Bíblia diz isso. Então a tua luta não é eterna, não. É só um momento que você está passando. De repente, a luta que você está passando é um moldar de Deus. Deus está te modelando para que você seja usado nas mãos dele. Você está entendendo? Então, de repente, é só um deserto, meu irmão. Seja forte. Você vai vencer essa luta, essa dificuldade. Não desista da fé. Não desvia da igreja. Não pense em desanimar de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz assim, meus irmãos. Não faça que nem a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então o que nós não podemos fazer? Olhar para trás, olhar para o mundo, dizer, eu vou desistir de Jesus, eu vou desviar, eu vou voltar a fumar maconha, eu vou voltar a fazer isso que eu fazia antes, eu vou voltar a fazer aquilo. Não, não faz isso, irmão. Fica firme com Jesus, tá bom? Hoje está difícil, mas eu digo para você, se a luta é grande, se a batalha está sendo grande, saiba que a vitória será maior ainda, meu irmão. A vitória que Deus tem para a tua vida será maior ainda. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Jó, na hora da luta, quem sabe ele poderia pensar em desistir de tudo. A mulher dele falou, abandona o teu Deus e morre. Jó falou, não, se eu nasci nu eu vou voltar. Tu fala como uma louca. Se eu nasci nu, Deus tirou. Ele sabe, se ele tirou de mim, não importa. Se eu me roubaram, se morreu meus filhos, não importa. Eu não nego meu Deus. Se eu estou doente, se eu morrer, não importa. O que importa é a minha alma. Eu me preocupo com a minha alma. Jó se preocupava com a alma dele, meus irmãos. E eu e você temos que se preocupar com a nossa alma, meus irmãos. Então, que forma nós nos preocupamos com a nossa alma? Não desanimando da fé, não desanimando de buscar Deus. E o que aconteceu com Jó através dele não negar a Deus? Ganhou em dobro, meus irmãos. Dobro, tudo que ele tinha. Ele ganhou em dobro. 1000 boi ele tinha, agora ele tinha 2000 boi. 7.000 cabeças de ovelha, agora ele tinha 14.000 cabeças de ovelha. Ganhou 7 filhos. E 3 filhas de novo. Deus deu filhos para ele de volta. Curou ele da lepra. Ele foi um homem muito abençoado, riqueza. Por que Deus deu riqueza para ele? Porque ele não se agarrava na riqueza. Então muitas pessoas querem ser próximos, mas eles se agarram nas riquezas. Daí Deus não dá, meus irmãos. É assim que funciona. Por isso que Jesus falou, busque primeiro o reino do céu. As demais coisas eu te acrescento. Hoje em dia a gente vê as pessoas pregando que vai dar bênção, que dá carro, Deus dá carro, dá casa, dá isso, dá aquilo. Deus dá. Só que primeiro tem que se preocupar com o reino do céu, com a alma. Aí Deus dá essas coisas sim, tá bom? Não caia nessa lábia aí que Deus só dá isso, dá aquilo. Não, tem que buscar primeiro o reino do céu. Deus está preocupado com a tua alma. Depois Deus dá por acréscimo, né, meus irmãos? E assim que funciona. E Jó se preocupou com a sua alma e Deus falou, se você se preocupou com a tua alma, meu filho, agora eu vou te dar riqueza também. Porque você se preocupou com a tua alma. Lembra de Salomão também? Salomão era um homem próspero por quê? Por que ele ganhou tanta riqueza? Ele pediu sabedoria. Deus falou para ele assim, pede o que você quer, Salomão, que eu te dou. Aí Salomão falou assim, ele poderia pedir, eu quero dinheiro, eu quero riqueza, eu quero tudo. Deus deu essa legalidade para Salomão, mas Salomão falou o quê? Eu quero sabedoria, porque eu estou preocupado com esse rebanho que meu pai Davi deixou. Eu estou preocupado com o povo de Israel. Eu estou preocupado como ensinar eles para que eles não desviem dos teus mandamentos, Deus. Então me dá sabedoria para eu ensinar os teus mandamentos para eles, para que eles não se desviem dos teus mandamentos. Para que esse povo te busque, me dá sabedoria para que eu possa ensinar eles a te adorar, a ser puro diante do Senhor, Deus. Aí Deus falou, Salomão, meu filho, você pediu sabedoria. Então, além da sabedoria, eu vou te dar agora também as riquezas. Porque você não está preocupado com riqueza. E aquele que não se preocupa com riqueza, Deus abençoe, meus irmãos. Aquele que não se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai, se vai ter um carro novo, se vai ter uma casa nova, ele se preocupa com as almas, com salvar as almas, com pregar o evangelho, com servir a Deus. Deus dá tudo por acréscimo. Eu, quando me preocupei em evangelizar, fazer a obra de Deus, está aí o irmão Rafa acompanhando as lives. Pode escrever aí, irmão, se não é verdade, irmão Rafa. Nós tínhamos um barraquinho de lona, meus irmãos. Eu se preocupei em fazer a obra de Deus. O que Deus me deu? Deus me deu essa esposa linda aqui, ó. Olha aqui, ó. Deus me deu ela. Deus me deu um lote, meus irmãos. Deus me deu um carro. Deus me deu uma motinha na época, eu vendi depois. Deus me deu um lote, uma casa. E Deus me deu a vida próspera, condições para sobreviver. Por quê? Porque eu me preocupei com as almas primeiro. Quem está entendendo? Então nós temos que se preocupar primeiro com as almas. Aí Deus dá tudo. Deus dá tudo para nós. Deus não deixa nós perecer, não. Né? Amém, meus irmãos? Então neste momento eu vou... Fecha a janela, mano.
Louvado seja Deus, aleluia, Jesus, nossos irmãos ali da Deus e Amor estão aqui do lado, louvando a Deus, né? Que benção, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é benção de Deus, né? Deus é fiel e verdadeiro, essas são as palavras desse ensinamento, tá bom? Você que não compartilhou a live, compartilha, meus irmãos, foi um ensinamento muito glorioso. Quem concorda comigo que foi um ensinamento muito glorioso? Foi glorioso, né, meus irmãos? É difícil você ver alguém pregar sobre santificação, eu prego com amor, né? Com amor, com carinho, porque eu não estou aqui para surrar as almas, eu não estou aqui para julgar ninguém não, meus irmãos, mas eu estou aqui para quê? Para ensinar as almas, para que elas possam ser libertas, né, meus irmãos? E é assim que Deus se agrada, né? Louvado seja Deus. Verdade, irmão Rafa, debaixo de um sol quente lá, estava nós, né, varão, evangelizando, verdade. Nós estávamos evangelizando, meus irmãos, tá aí o irmão Rafa, nós evangelizávamos. Todo dia, meus irmãos, o Rafa está de prova, nós saía lá no acampamento, de casa em casa, batendo nas casas, dizendo que Jesus era bom, panfletando o bairro. Não que eu não faça isso, eu ainda faço. Esses dias, domingo passado mesmo, eu fiz um evangelismo aqui na cidade de Chopinzinho. Eu faço essas obras, eu gosto de fazer a obra não só de quatro paredes, não, meus irmãos. Nós, servos de Deus, não podemos pregar só em cima do altar, não. Nós temos que pregar para as almas na rua também. Daqui uns dias, meus irmãos, se Deus preparar, eu vou estar fazendo umas lives do culto ao ar livre nas praças. Eu vou sair aqui na praça de Chopinzinho aqui, se Deus permitir, em nome de Jesus, porque Deus tem que permitir também, né, meus irmãos? Nós vamos evangelizar nas ruas, vamos pregar o evangelho para as pessoas nas ruas, na praça, vamos fazer o culto ao ar livre mesmo, para ganhar essas almas aí para Jesus, meus irmãos. As almas morrendo e nós de braços cruzados. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar, pregar a tempo e a fora de tempo, não podemos ficar de braços cruzados não, enquanto as almas estão morrendo, né? Sem conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus, né? E nós temos que evangelizar, né, irmão Rafa? Isso é benção, daqui um dia o irmão Rafa aí tá pertinho também, mora aqui em Coronel, né, irmão Rafa? Vai estar aí nos ajudando, nós vamos fazer a obra aí junto também, vamos atrás dessas almas em Coronel aí, Deus vai preparar nós abrir a igreja em Coronel também, e vamos ganhar as almas para Jesus, meus irmãos. Trabalhar para Deus enquanto há tempo, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus, que benção, né? Tá tão gostosa a live, né, meus irmãos? Vamos compartilhando a live aí. Agora, meus irmãos, eu vou fazer uma oração, então, pelos pedidos de oração dos irmãos. Deus abençoe cada irmão aí que ficou com nós na live até o fim, tá bom, meus irmãos? Você que fez teu pedido de oração aí, eu vou estar orando por vocês. No momento que eu vou apresentar, né, eu não anotei nenhum dos pedidos de oração dos irmãos. Vai ter o nosso irmão Genuel, que pediu oração, nosso irmão Jeff pediu oração pelo pai, pelo padrasto, acho, né, irmão Jeff? Escreve aí de volta. Os irmãos que pediram oração, escreve de volta aí que eu vou anotar, meus irmãos. Porque é muito pedido de oração. Tem alguns pedidos de oração que eu não anotei. Ficou lá no começo, daí eu não consigo voltar aqui. Deu bastante comentário, né? Mas os irmãos que pediram oração, escreve aí. Novamente. Louvado seja Deus. Nossa irmã Milane pediu oração também, né? Se eu não me engano. Vamos estar orando sim, né? Nosso irmão Genuel. Vou estar orando sim, meus irmãos. Mas vocês orem comigo aí. Você que pediu oração, fecha teu olho aí na tua casa. Dobra o teu joelho aí no teu sofá, onde, na beira da tua cama, onde você estiver. Vamos orar um minutinho. Vamos clamar a Deus, né? Minha madrasta também está aí. Vamos clamar a Deus aí, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu não estou conseguindo ver aqui os pedidos de oração, meus irmãos. Irmã Marisa, pedido de oração. Marisa pediu oração também, né? Louvado seja Deus. Então nós vamos estar orando por vocês aí. Você que pediu oração, apresenta a Deus, eu vou apresentar todos vocês, de uma forma geral, amém? Deus, ele conhece todas as causas. Quem sabe que Deus conhece todas as causas? Deus conhece todas as causas. E eu vou estar orando agora e depois eu vou anotar bem certinho o pedido de oração dos irmãos num caderno e vou entrar no meu quarto depois que eu desligar a live e orar por cada um de vocês de novo, tá bom? Para não ficar ninguém, nenhum pedido de oração fora, tá bom? Da minha oração. Tá bom, meus irmãos? Fecha teu olho aí, então. E vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu apresento, Senhor, a cada pessoa que entrou nesta live, que pediu oração, Pai. Nosso irmão Rafa, nosso irmão Jeff, a família deles, Pai. O pedido de oração em favor da família deles. Deus, entra lá, Senhor, meu Deus, com providência. A cada pessoa que pediu oração, eu não lembro o nome de todos, Pai. Nossa irmã Milane. Ó Deus, minha madrasta também que está aí conosco. Ó Deus querido, cada pessoa, Pai querido, nosso irmão Genuel, Pai, pediu oração. Deus visita neste momento, Pai, nosso irmão evangelista Luciano.
cada pessoa, Pai querido Deus, neste momento, agracia, Senhor meu Deus, com a tua graça, derrama o teu poder e a tua virtude pelo poder desta palavra. Se porventura tiver alguém enfermo nesta live, Senhor meu Deus, cura ele agora, Pai. Derrama a tua unção, o teu poder agora, Pai. Cure os enfermos na live aqui, Pai. Deus, repreende, Senhor meu Deus, os espíritos enganadores, macumbaria, feitiçaria, Pai. Deus poderoso, restaura os casamentos. Deus poderoso, restaura, Senhor, a vida espiritual deste irmão que está sem força para orar. Restaura o ânimo para ele te buscar, para ele te adorar, para ele fazer a tua obra, Pai. Restaura, Senhor meu Deus, a graça, a virtude, meu Deus. A saúde desta pessoa, cura o câncer, cura a dor de cabeça, cura, Senhor meu Deus, a AIDS, cura, Senhor meu Deus, a tuberculose, a diabetes, Senhor meu Deus, toda a enfermidade, Pai. Ó Deus querido, age na vida sentimental, na vida familiar, conjugal de cada pessoa que está aqui, meu Deus. E faça uma grande obra, eu apresento e entrego cada alma nas tuas mãos, meu Pai. Que a mão do Senhor esteja estendida na cabeça deles neste momento. A cada pedido de oração que está sendo escrito aqui, meu Deus. Eu não lembro de cada um, Senhor. Eu não lembro de cada pedido de oração, mas o Senhor sabe a necessidade. E eles estão orando comigo, Pai. Ouve a oração deles. Entrega o milagre, entrega a benção, abre a porta de emprego também, meu Pai. Abre a porta de serviço para essa pessoa que está pedindo. Deus, cura a enfermidade, liberta esta pessoa que está oprimida, esta pessoa que quer se libertar da maconha, da cocaína, da droga, do cigarro, ajuda ela a se libertar, meu Pai. Ó Deus querido, Deus amado, faz uma grande obra na vida desta pessoa, meu Pai. Dá força para se levantar, como igreja, como luz do mundo, Senhor, na terra, Pai. Para que eles possam se levantar com poder e graça, meu Deus, e ser remanescente da verdade na tua seara. Que possam pregar teu evangelho, pregar a verdade para as almas, meu Pai. Porque nós não estamos aqui para enganar as almas, não, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, para anunciar o evangelho verdadeiro, como remanescente da verdade, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, meu Pai. Ensina nós a ser santo, como o Senhor ensinou nesta palavra hoje me usando, Pai. Que nós possamos ser santo no falar, que nós possamos ser santo na alma, no corpo, no espírito, meu Deus, que nós possamos ter santidade na nossa vida, ó Deus querido, na roupa, na veste, no coração, no amor ao próximo, que nós possamos no espírito ser humilde, ser manso, que nós possamos, Pai querido, cada dia amar o nosso próximo, cada dia mais, Senhor meu Deus, ser a luz do mundo, Pai. Queima, Senhor, a bruxaria, a feitiçaria, Senhor, no mundo espiritual agora, Pai. Envia anjo na casa desse irmão, dessa irmã que está vendo essa live, meu Deus. Se porventura, meu Deus, no mundo espiritual agora, tiver alguma obra de bruxaria, queima agora, Jesus. Queima, Senhor, Exu Caveira, Exu das Trevas, Exu do Lobo, Pombagira. Queima agora, Senhor, meu Deus, toda obra de bruxaria, toda obra de magia negra, toda obra, Senhor, meu Deus, de separar casamento, toda obra, Senhor, meu Deus, de lançar contenda neste lar, tudo o laço, a seta maligna no mundo espiritual que o diabo planejou contra esta alma, contra esta vida, contra esta pessoa, meu Pai. Ó Deus, esta pessoa que está angustiada, com o coração triste, Pai, com o coração angustiado neste momento, a Tua palavra diz, Senhor, meu Deus, venha a mim os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu Deus, alivia esta alma agora, meu Deus. Alivia esta pessoa agora, meu Deus. Arranca, Senhor, meu Deus, essa angústia do coração. Arranca esse pensamento de suicídio, meu Pai. Arranca este pensamento do suicídio, meu Deus. Ó Deus querido, ao qual ele pensou em se matar, Senhor, meu Deus. Ao qual essa pessoa pensou em se matar, meu Pai. Deus poderoso, age também na vida, Senhor, da Marli. Age, Senhor, meu Deus, na vida, Senhor, meu Deus, do Arnaldo, Pai, ao qual o irmão Jeff, Senhor, meu Deus, está pedindo oração em favor deles, Pai. Age, Senhor, na vida da Marli, meu Deus. Trabalhe em favor deles, meu Pai, eu creio. Ó Deus, abençoa nosso irmão Jeff, também a sua esposa, meu Pai. Seu casamento, meu Deus. Ó Jesus, age na vida do nosso irmão Rafa também, levanta o teu servo, meu Deus. Ó Jesus querido, também a nossa irmã Mary, os seus filhos, meu Pai, dá saúde, dá a proteção divina, levanta eles na tua obra, meu Pai. Também nossa irmã Ivone, Deus, que entrou aí na live conosco, Pai. Abençoa ela, nosso irmão Genuel, meu Pai, sua família. Cada um, meu Deus, eu apresento nossa irmã Milane, meu Pai. A minha esposa Ritiele também. Deus, faça uma grande obra na vida de cada pessoa, meu Deus.
porque o Senhor conhece, meu Pai. E eu creio que o Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, que está em todo lugar, em todo momento, ouvindo a oração de todos, meu Deus. E a oração é a chave da vitória. E quando a igreja orava, a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor enviou o anjo e libertou Pedro da prisão. À meia-noite, quando a igreja orava, através da oração da meia-noite de Paulo e Silas, o Senhor enviou um anjo, meu Deus, e livrou eles da prisão também, meu Pai. E eu creio que o Senhor está livrando muitos da prisão espiritual, da prisão da alma, da prisão das drogas, da prisão do vício, da prisão de tudo aquilo que prendia eles, Senhor, meu Deus, no mundo espiritual, do corpo, que profanava o corpo. A partir desse ensinamento, ele não vai mais para adulterar o corpo, Pai. Não vai mais usar brinco, usar piercing, usar corrente, Senhor. Mas agora, e a partir desse momento, dessa palavra, eu creio que muitos vão se santificar, o corpo, a alma e o espírito na tua presença, Pai. E age na vida deles, Pai, de uma forma gloriosa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, meus irmãos. Fico feliz, meus irmãos aí, 7 pessoas aí nos acompanhando até o fim da live, né? Que Deus abençoe. E, em nome de Jesus, nós vamos estar fazendo mais live aí, né, durante a semana. E os irmãos que quiserem acompanhar, acompanha nós aí, meus irmãos, sempre nas lives. A gente tá aí para pregar a verdade, né? Para amar as almas, né? E fazer a obra de Deus, né, meus irmãos? Sempre nos acompanha aí, compartilha os nossos vídeos também, para sempre alcançar mais alma, né, os irmãos? Tem um canal no YouTube, os irmãos que quiser se inscrever lá também, Evangelista Ralph Richelli, tá lá, eu sempre posto aqui a descrição do nosso canal no YouTube, os irmãos quiser seguir, também sempre tem lá pregações que edificam a fé, né, meus irmãos? E muitos vídeos também, os irmãos quiser seguir lá, nós tem a página também aí no Facebook, é Evangelista Ralph, também a minha página, os irmãos quiser seguir. E tamo aí, meus irmãos, vamos pregando o evangelho, vamos se abraçar, se dar as mãos, meus irmãos, e ganhar essas almas aí que estão perdidas nesse mundo de pecado, né? E falar que Jesus está voltando e que Deus ama elas, que Jesus ama elas, e há tempo ainda, meus irmãos, de nós se fortificar, se revestir das armaduras do céu, né? Para poder guerrear nessa terra contra os demônios, contra o pecado e contra este mundo, para que nós possamos salvar a nossa alma, né, meus irmãos? E que Deus abençoe a cada um que esteve presente nesta live. E eu encerro esta live em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?